que é preciso. Quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença, Abraão, anda alinhado comigo, Sim. anda nos meus propósitos, ouça a minha voz, anda na obediência à minha palavra. A gente precisa andar alinhados com Deus. Foi Jesus assim, né? Nosso maior exemplo. Ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. E que a gente possa ser um com o Pai também, andando alinhado à palavra, aos propósitos de Deus na nossa vida. Como bem falou aqui o nosso jovem, o irmão Vitor, quando Deus diz também, ser perfeito, não é perfeito aos olhos dos homens, nós nunca seremos. Sempre haverá pessoas para nos apontar, nos criticar, mas é perfeito na nossa essência, nos nossos princípios Ser espirituais, íntegro, né? Isso, íntegro, justo, o que na verdade Abraão era. Nós falamos aqui das falhas que ele teve, que ele cometeu, mas isso não vai fazer com que ele venha deixar de ser o homem de Deus que ele foi. Só prova a humanidade. Nós somos humanos, somos passíveis mesmo a cometer os erros, mas a gente vai aprendendo. Então agora Deus está dizendo, anda comigo, anda alinhado comigo, seja íntegro, tenha os princípios espirituais, eu vou te honrar. Oi, gente! Mais um podcast começando. Que alegria receber cada um de vocês. Você que nos acompanha pela TV ou também pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos aprender mais da palavra viva e eficaz, a palavra de Deus, palavra revelada. E já prepara sua Bíblia Sagrada, deixa aberta em Gênesis 17. Veremos aqui Deus mudando o nome de Abrão, agora Abraão, como nós conhecemos, e também o nome de Sarai, que Sara é como nós conhecemos, né? E por fim, teremos também a instituição da circuncisão. São 27 versículos e vai ser uma grande bênção. Temos muito conteúdo, então vamos correr para aprender e extrair o máximo da palavra de Deus. Combinado? E é claro, meus amigos, que além de vocês que nos acompanham aqui de segunda a sexta-feira, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando minha amiga pastora Aparecida Reis. Que alegria te receber, pastora. Seja bem-vinda. Obrigada, Vitor, Júlia, Deus abençoe. Você que nos assiste, fica aí ligadinho com a gente que vai ser bênção, em nome de Jesus. Vai ser bênção, Deus quer falar ao seu coração, Deus quer se revelar, mas depende da nossa medida de buscá-lo também. Se a gente se achegar a Ele, a palavra nos garante que Ele também vai se achegar a nós, então que possamos buscar e contemplar a glória do Senhor. Não é, Vitor? Seja bem-vindo aqui ao podcast bíblico, tudo bem? Muito obrigado, Júlia. Tudo bem sim, graças a Deus. Pastora Aparecida, essa dupla abençoadíssima que o CJC juntou comigo aqui. E estamos aqui para justamente esmiuçar esse capítulo 17, que tem muita coisa interessante para estudarmos aqui. E pode ter certeza que palavra de Deus não vai faltar aqui nessa tarde aqui conosco. Tenho certeza disso e olha, inclusive quero te convidar a ser um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial. Lá você vai acompanhar o programa que o Vitor participou, sim, o Nossa Night, e também o podcast do capítulo anterior também está salvo lá. Todas as programações para você acompanhar na íntegra estão no nosso canal do YouTube. E aqui eu quero ler com vocês um dos comentários que o pessoal que está acompanhando deixou registrado. Olha só, hoje eu vou ler o da Marília Pereira. Ela escreveu assim: sim, Deus honra aos que lhe honram, e vários emojis de mãozinhas. E ela também escreveu: glórias a Deus, tudo já está escrito. A decisão é nossa, de qual caminho vamos seguir. Aqui a gente consegue já perceber que ela estava comentando enquanto assistia. E você pode fazer isso? Claro que pode. Vá comentando, deixa registrada a sua participação, pode perguntar, pode também deixar sua sugestão ali registrada, sua participação. A gente quer muito que você participe com a gente. De repente, o próximo comentário que a gente vai ler seja o seu, tá bom? Então, meus amigos, já se tornou um inscrito, já compartilhou o podcast. Agora sim a gente pode dar seguimento ao estudo de hoje, que é Gênesis 17. E eu quero convidar aquele que é o convidado de honra do podcast bíblico, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, e é o Espírito Santo. E eu vou pedir essa bênção hoje para o Vitor. Essa oração inicial que apresenta esse momento a Deus e convida
o autor para estar do nosso lado, nos dando revelação, interpretação, aplicação, para que ele fale com toda a liberdade. Pode ser, Vitor? Pode ser, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, Pai querido, Pai soberano, meu Deus, a sua palavra declara que onde houver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em seu santo nome, ali o Senhor se faria presente. Meu Deus, estamos aqui não somente no estúdio, mas reunidos em fé, meu Pai, em espírito com aqueles que estão em casa nos assistindo. Meu Deus, que a tua presença possa nos acompanhar nesta jornada. Meu Deus, que aqueles detalhes que até mesmo nós mesmos não iremos perceber, que a tua presença, meu Pai, possa trazer, Jesus, a luz, meu Pai, clareando o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Meu Pai, que a tua palavra ela possa ser, Jesus, o prato principal aqui deste momento. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Vitor. E agora sim a gente pode começar com a devida companhia, né, do Espírito Santo. E aqui na Bíblia, em Gênesis 17, vamos ler até o versículo 8. É um textinho, vou ler já bastante versículos, mas vai ser uma bênção. Olha só. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, lembra? 13 anos se passaram de um capítulo para o outro. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Vou ler aqui até o 5, porque já tem muito conteúdo, e logo no versículo 1, a gente tem aqui um texto muito conhecido, né, muito familiar, que é Deus falando para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Vitor, será que não é algo muito difícil que Deus está pedindo para, no caso agora, Abraão, para andar na presença, tudo bem, mas ser perfeito? O que isso quer dizer, essa busca de perfeição? Traduz pra gente, Vitor. Eu entendo que, assim, o Senhor, ele conhece os seus filhos, né? Ele conhece a sua criação e ele compreende que nós não conseguimos chegar a essa perfeição. Mas eu entendo que ali o Senhor ele chama Abraão para justamente se esforçar a alcançar esse nível onde ele pode, por mais que ele não consiga, está tentando chegar, alcançar, atingir a perfeição de uma certa forma, né? Eu entendo que o Senhor está chamando Abraão para um momento de justamente arrepender-se, para ali se esforçar a andar na promessa. Como você citou a questão do tempo, né? Abraão ele atrasou o tempo da promessa dele devido ter escutado pessoas que não deveria ter escutado, no caso Sara, ter ido por direções que ele não deveria ter ido, e muitas das vezes isso se deu justamente por conta dele não ter ouvido a voz de Deus em primeiro lugar e ter deixado ali a voz das outras pessoas tomarem a cena, né? Então, quando o Senhor ele fala assim, anda na minha presença e ser perfeito, eu entendo justamente desse modo. Abraão, eu sei que você não consegue atingir a perfeição, mas se esforce, mas vá em direção a mim. Lembrei até daquele versículo que está lá em Isaías 1,19, que diz, se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Ouça mais a minha voz, busque estar na minha presença, para que eu possa fazer justamente aquilo que eu quero fazer na tua vida. Exato. E quando a gente vê Deus pedindo para Abraão andar na presença, isso indica uma continuidade, né, pastora Aparecida? Indica uma constância, indica uma intencionalidade de Abraão de todos os dias está buscando ao Senhor, edificando o altar em adoração ao nome de Deus, ali andando na presença, ou seja, debaixo da orientação, como nós já vimos em outros capítulos, até o Vitor citou agora, dele ouvindo pessoas que não deveria ouvir, dele tomando decisões que Deus não mandou ele ir e nem ele antes pediu orientação, enfim, uma sequência de erros que nós fomos vendo, né, e precisamos aprender com os erros, mas nós vemos e precisamos enxergar, né, tanto nos personagens como adaptar em nossas vidas isso, uma constância com Deus. Quantas pessoas, pastora, não vêm com essas queixas de inconstância? Ora tá queimando por Jesus, ora esfria. Ora tá firme na fé, mas tem momentos que a dúvida bate, a pessoa já estremece, não tem essa constância e muitas das vezes falta essa intencionalidade de ser todos os dias. Porque a disciplina, né, pastora, não é só fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, mas o que a gente sabe que precisa fazer. É fazer o que é preciso. Quando Deus disse para Abraão,
anda na minha presença, Abraão, anda alinhado comigo, Sim. anda nos meus propósitos, ouça a minha voz, anda na obediência à minha palavra. A gente precisa andar alinhados com Deus. Foi Jesus assim, né? Nosso maior exemplo. Ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. E que a gente possa ser um com o Pai também, andando alinhado à palavra, aos propósitos de Deus na nossa vida. Como bem falou aqui o nosso jovem, o irmão Vitor, quando Deus diz também, ser perfeito, não é perfeito aos olhos dos homens, nós nunca seremos. Sempre haverá pessoas para nos apontar, nos criticar, mas é perfeito na nossa essência, nos nossos princípios Ser espirituais, íntegro, né? Isso, íntegro, justo, o que na verdade Abraão era. Nós falamos aqui das falhas que ele teve, que ele cometeu, mas isso não vai fazer com que ele venha deixar de ser o homem de Deus que ele foi. Só prova a humanidade. Nós somos humanos, somos passíveis mesmo a cometer os erros, mas a gente vai aprendendo. Então agora Deus está dizendo, anda comigo, anda alinhado comigo, seja íntegro, tenha os princípios espirituais, eu vou te honrar, vou te abençoar. Exato, Deus não vai falhar em fazer a parte dele, não é verdade? E quando a gente olha aqui para Abraão se esforçando em andar alinhado com o propósito divino, obedecendo a ordem do Senhor, nós vemos que assim como todo homem, toda mulher, né, todo ser humano, melhor dizendo, tem esse momento onde bate a frieza, bate a dúvida, momento de dificuldade, de lutas, como nós falamos. E, Vitor, é interessante pensar que o próprio Deus está relembrando agora Abraão das suas promessas, porque nós precisamos nos apegar àquilo que é inabalável, que é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Elas sim permanecem, não importa o tempo, não importa a circunstância. Ou seja, o próprio Deus está fazendo esse exercício, nós precisamos também fazer esse exercício, que é de lembrar das promessas, lembrar da palavra de Deus, e isso vai reavivar a nossa fé. Exatamente. O Senhor, ele vela a palavra dele para que ela se cumpra, né? E eu costumo também dizer, né? Na Bíblia nós temos mais de 7.000 promessas. Então, assim, existe promessa para todo mundo, né? Independente da área, independente da situação. Existe ali uma promessa da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, né? Para a sua vida sentimental, para a sua vida profissional. Então, assim, nos momentos de luta, de dificuldades, lembre-se sempre das promessas do Senhor, sabe? Muitas das vezes a tendência é nos esquecermos daquilo que Deus nos disse, do que Deus está nos falando, sabe? E assim como a pastora muito bem disse, temos que andar alinhados com o querer do Senhor, né? E a palavra ela está aí para que nós possamos justamente ter esse manual, ter esse guia para que a gente saiba por onde ir, né? Muitas das vezes a gente vive ali num ambiente, num caminho que está às escuras, e a palavra ela vem justamente para iluminar. Como diz a própria Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então que a palavra do Senhor possa ser essa luz, né? Que a gente não venha se esquecer do que Deus fez pela gente, que a gente possa se agarrar a isso. Exato. E essa luz que vem do Senhor, ela amplia os horizontes, porque a gente não chegou a ler, mas se você continuar meditando, vai ver que era ali os descendentes, mas agora o texto já vai ampliar para pai de multidões, de nações. Olha como Deus ampliou aqui o propósito, né? Ou seja, o projeto de Deus, ele é bem maior do que as nossas expectativas. Pastor, é bem maior do que a gente pode imaginar. É bem melhor do que a gente consiga desejar, planejar. Os planos dele são mais altos. Será que eu tenho essa consciência e permito que o Senhor amplie os horizontes? A gente precisa dessa liberdade a Deus, né? Como você citou no programa anterior, os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. A nossa visão é limitada. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu sei o que é melhor para a minha vida. Não, eu não sei o que é melhor para a minha vida. Quem sabe é o Senhor. A gente precisa viver, de fato, na dependência do Senhor. Os planos de Deus, eles sempre, sempre, sempre serão maiores e melhores do que os nossos. Às vezes a gente não está entendendo nada aqui, porque a gente está no raso, mas lá na frente a gente vai ver que valeu a pena trocar os nossos planos para viver os planos do Senhor na nossa vida.
Exato, é a melhor escolha que você pode tomar na sua vida, é entregar o volante nas mãos de Deus. Tem até uma música, eu lembro, que a gente cantava lá na época da EBD, né? Que eu vou tranquilo no banco de trás, tô descansando. Deixa Deus dirigir a minha vida, eu tô confiando, Ele sabe o que é melhor, os planos dele são mais altos e não podem ser frustrados. Se eu for viver na base da minha vontade, no meu desejo, naquilo que eu tô escolhendo, nos meus planos, os meus planos podem ser frustrados. Aí eu vou ter que lidar com isso, né? E vou ter que lidar com as frustrações, com as perdas, com as eventualidades. Mas se eu estou nos planos de Deus, os planos dele não podem ser frustrados. Eu acho que eu prefiro dessa maneira. E você de casa, como que você prefere? Aí aqui a gente vai ver Deus mudando, né, o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Nós vemos que isso traz para eles uma nova identidade, um novo propósito, um novo destino. E isso é muito forte, uma mudança que está acontecendo aqui. Mas antes de falar sobre a circuncisão, que aqui fala, e depois lá no final volta mais uma vez falando sobre esse assunto. Vamos falar do versículo 15 ao 22, de quando Deus muda o nome de Sarai. Como já falamos, é uma ampliação de propósito e Deus vai deixar claro que é de Sara que vai vir o descendente, o filho da promessa. Porque até então, a gente recordando aqui, Abraão vai sugerir para Deus o mordomo de sua casa. E aí Deus fala não, que é de ti, que é Abraão. É como se, traduzindo, né, modificando aqui para a linguagem de hoje, é como se Abraão entendesse, tá bom, já entendi, tem que ser da minha semente. E aí no próximo capítulo vem Abraão, mas com Agar. E aqui Deus vai deixar claro que é com Sara. Olha só que texto forte. A partir do versículo 16. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Deus deixa claro que é Abraão e Sara. Aí no 17 tem algo interessante. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Até então já tinha tido o Ismael. A dúvida dele não era com relação a ele, mas a Sara. E conceberá Sara na idade de 90 anos, e disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E aí o 19... E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Aqui a gente já tem uns 3 pontos muito interessantes para a gente abordar. O primeiro é que Abraão riu. Eu estava até comentando aqui com os meus amigos que a gente quase crucifica a Sara, né? Sara riu, Sara duvidou, Sara não sei o quê. Mas aqui também está registrado que Abraão riu e disse no seu coração a sua dúvida, né? Tanto ele como Sara, enfim, ele expôs ali as suas questões. Mas é interessante isso, de como eles estavam rindo, não sei se por surpresa ou tamanha. Então, o quão perplexo era acontecer, quão grande era esse milagre. Mas, Vitor, é interessante pensar que quando Deus apresenta os planos dele, acho que é por isso que ele vai revelando etapa por etapa, porque se ele mostra o final, a nossa reação às vezes é essa, é rir, não sei se por surpresa, ou como eu falei, o quão perplexo era, ou de repente até incredulidade. Não sei, né, qual que era a raiz desse problema, mas Deus, ele tem que ter esse cuidado conosco, né? Ele respeita a nossa humanidade, sabe que se mostrar às vezes o plano final, a gente vai dar risada, a gente não tem essa confiança que nós chegaremos lá. Exato, é sempre a questão do tempo, né? A gente, de uma forma ou outra, vamos bater na questão do tempo. O tempo do Senhor é tão perfeito que ele vai lá e faz análise. Eu penso assim, né? Nossa, se eu mostrar isso aqui nesse momento, né, eu sei que ele vai desistir, eu sei que ele vai olhar para baixo, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Vai duvidar de si mesmo. Exatamente, né? Então, assim, não tem como. Eu penso assim, se Deus ele mostrasse todo o trajeto que o povo de Israel, né, pastora, fosse ali fazer, ali antes mesmo deles iniciarem, eu penso como que já seria se eles já murmuraram no caminho. Imagina se eles soubessem tudo antes, né? Se no Egito eles soubessem, então eu não vou, nem vou para 400 anos no deserto. Uma luta muito grande, né? Então, assim, eu entendo que Deus ele tem esse cuidado, sabe? Realmente em mostrar, em esperar, sabe? E me vem na cabeça agora um versículo onde Paulo ele estava falando com a igreja de Corinto, assim, eu não posso ainda... eu tô alimentando vocês ainda com o leite materno porque vocês não têm maturidade para receber alimento sólido. Vocês ainda não estão nesta mesma espiritualidade para entender certos assuntos.
E eu vejo Deus desta maneira, sabe? Deus olhando pra gente falando, olha, tem coisas que vocês ainda não estão prontos para ouvir, para receber. Então, é tudo no meu tempo. Eu vou liberar, eu vou permitir etapa por etapa, até para que não aconteça questões como aconteceu com Abraão, com Sara, né? De ali duvidarem, sabe? E a dúvida é algo que, assim, acaba destruindo muito, sabe? Duvidarmos do poder de Deus. Exato. Né? A gente dá espaço para a incredulidade e é uma forma de, querendo ou não, dar uma brecha para o inimigo, né? E é o que nós não podemos permitir. Você que está em casa, não permita que a incredulidade tome conta do teu coração, mas que a fé, que nós temos que agir, a gente falou até que no podcast anterior, devemos agir sem sentimento, né? Que a fé ela possa tomar o teu coração e você possa ficar firme. Exato, porque se a gente for parar para pensar, nós podemos colocar limites no agir de Deus. Ele é todo poderoso, ele pode tudo, mas às vezes nós limitamos. A gente olha para a falta de capacidade, para a falta de preparo, para a falta de muitas coisas, e aí a gente coloca um impedimento no agir de Deus. A gente ri do futuro de um jeito negativo, né? Não como a mulher de Provérbios, ela ri de um jeito positivo, mas que nós possamos confiar no Senhor e não colocar limites no agir dele, porque ele é um Deus que pode todas as coisas, não é verdade? Então que possamos confiar mais nele no trabalhar. Não é fácil ser moldado pelo Senhor, mas te garanto que a versão vai ser muito melhor. E quando a gente olha aqui do 18 ao 21, como até já comentei com vocês, Abraão, ele vai falar de Ismael. Quando fala que tem que ser da semente dele, quando fala até que será de Sara, ainda assim ele tenta apresentar a própria solução para Deus. Ele ama Ismael, tudo bem, mas não era esse o filho da promessa. Ou seja, esse versículo vai nos mostrar esse apego emocional que nós, assim como Abraão está demonstrando, temos um apego à alternativa humana. Ou seja, quer que Deus abençoe a decisão apressada que ele tomou. Pastor, isso é muito sério e continua acontecendo também. Mais uma vez, Abraão insistindo aqui, né? E às vezes Deus tem que ter bastante paciência com a gente, porque a gente insiste. Graças a Deus que a misericórdia se renova a cada manhã, senão... O que seria de nós? Abraão ali insistindo, ele ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus, porque tomou essa decisão equivocada, ouvindo a voz de Sara, e ele insistindo ali com Ismael. E Deus já tinha feito as promessas para Ismael, mas o plano agora ali, o presente ali, era o filho da promessa que viria, era algo novo que Deus estava planejando e preparando para eles, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente cria soluções, entre aspas, né? Aos nossos olhos parece uma solução, mas não é. São palpites nossos, criações que a gente vai planejando sem a direção de Deus. A gente quer o aval de Deus, quer que Deus abençoe aquilo ali. Deus vai abençoar aquilo que for projeto dele para a nossa vida, e não aquilo que for projeto nosso. Exato. Quando a gente olha aqui, a resposta de Deus para Abraão, ele fala assim, na verdade, é como quem diz, você está muito enganado. Na verdade, vai ser de Sara. E lá na frente, no versículo 21, ele vai dizer, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Dá até o nome do filho. Aqui tem até algo interessante sobre o nome dele, mas só voltando um pouquinho, quanto a esse na verdade, é como se Deus estivesse realinhando as expectativas de Abraão, mostrando para ele, né, voltando ali o plano original. Vitor, será que nós estamos dispostos a aceitar quando Deus vai dizer para nós na verdade, vai ser dessa forma, e muitas das vezes chocar com as nossas próprias expectativas? A nossa tendência é justamente nos frustrarmos, né? Porque nós temos algo totalmente planificado da nossa forma, do nosso jeito, e quando Deus ele chega para nós e fala, olha, filho, não vai ser dessa forma. Na verdade, né? Exato, eu tenho algo ainda melhor para você. Só que é interessante, né? Porque Deus ele chega e fala, eu tenho algo melhor. E mesmo assim nós falamos, Senhor, mas eu quero do meu jeito. Eu sei que vai ser melhor, mas eu quero do meu jeito. Para ver assim como que nós somos pessoas limitadas, né? E até é interessante também, a pastora estava comentando aqui anteriormente da questão dessa vontade permissiva de Deus, onde Abraão estava lhe pedindo para, Senhor, abençoa, abençoa. Por mais que não seja o filho da promessa, eu não quero mais esperar, sabe? Eu prefiro que seja Ismael do que, enfim, eu ficar sem ninguém, né? E tem algo assim que eu acho muito interessante, que é a questão da vontade permissiva de Deus, né? Muitas das vezes a gente pede tanto algo para Deus, mas não é da vontade dele. Chega um determinado momento que ele fala assim, quer saber? Você tá pedindo tanto, então vai lá e toma. É aquele filho que quer andar de moto, quer tirar a carteira, o pai já falou, não vai, eu não tô sentindo que é para você fazer isso, mas o pai vai lá e permite, e assim, infelizmente acaba acontecendo
uma tragédia, algo assim difícil. Então, é interessante a gente sempre se atentar para esses pontos de ouvir a voz de Deus, aceitar o plano dele, né? Você que já tem orado, já tem buscado ao Senhor, o Senhor já te deu a resposta, mas você fica relutando. Ouça a voz de Deus. Deus já te falou que não é para você por aí. Vá pelo caminho certo, sabe? É tão fácil jogar certo, mas a gente que complica tudo, já diria o Thales Roberto, né? É verdade, a gente que complica Exatamente. tudo. E quando a gente olha para o então vai, se você olhar a escrita, parece até que é uma permissão, né? Exato. Mas você entende o sentido, o contexto que quando a mãe fala, vai lá, Exato. você vai? Você não vai. Não vai. Porque não é um sim, é um claro não. Por mais que Entonação já entrega, né? o tom, a entonação, tudo já vai entregar. A gente capta a mensagem, a gente consegue compreender, mas a gente quer tanto, que aí Deus entrega. Você estava com a gente aqui no podcast e você sabe de quando o povo pediu um rei. A palavra lá nas leis já tinha até a descrição de como que teria que ser um rei, a roupa do rei, tudo certinho. Ou seja, tem um momento certo para vir o rei. Mas o povo olhou para as nações e falou, não, a gente quer agora. Aí Deus deu uma lista assim, falou, olha, vai vir um rei, vai fazer isso. Tem uma descrição lá, fala dos impostos, fala da guerra, fala de um monte de coisa. Era o momento do povo parar e pensar, acho que é melhor a gente continuar do jeito que tá. Mas não, eles falam, a gente vai querer assim mesmo. E aí colheram as consequências de ter Saul, né, que por um tempo foi um bom rei, mas não seguia, tinha um coração orgulhoso. Você estava com a gente, você estudou, você sabe. Então que possamos ter um coração ensinável, um coração que ouve a voz do Senhor, um coração que aguarda pela instrução. E só pra gente comentar aqui sobre o nome do filho, né? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso, meu riso. Aí lembra que a gente comentou aqui que ainda veremos Sara rindo, mas há muito esse comentário, que Sara riu, Sara duvidou. E nós vimos nesse capítulo que o Abraão também riu e confessou uma dúvida no seu coração. Qual que é o nome, o significado do filho que Deus entrega para eles? Riso. É como... Gente, para pensar nisso. Em capítulos anteriores, Abraão chegou com o pé na porta para falar, Deus, mas se o Senhor é a minha recompensa, cadê o meu filho? É a minha recompensa que o Senhor prometeu? Em outras palavras, né? E agora a gente vê Deus entregando Isaac. Você não riu? Toma aí o seu riso agora. A promessa se concretizando. E aqui é um riso positivo, né? Até melhor dizendo, o nome Isaac, ele vai transformar o riso da incredulidade em um memorial da fidelidade de Deus. Isso é muito sério, tá? Que você guarde isso no seu coração, porque é até engraçado pensar no senso de humor, né, que Deus tinha, de ser logo Isaac, o nome do filho da promessa. Ai, gente, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é linda, a Bíblia é perfeita. Pra gente encerrar esse capítulo, acabou que não falamos sobre a circuncisão, mas agora no comentário a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos logo ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo maravilhoso, ele nos diz assim: no pacto que Deus estabeleceu com Abraão, a circuncisão deveria ser um sinal da aliança entre o Altíssimo e as futuras gerações. Por isso, o patriarca circuncidou o seu filho Ismael, bem como os servos que tinham nascido em sua casa e os que ele havia comprado a dinheiro. A circuncisão nada mais era do que a retirada do prepúcio, parte da pele que encobre a cabeça do órgão genital masculino. Em Cristo, porém, a verdadeira circuncisão é a feita no coração, feita pelo próprio Senhor, tanto nos homens como nas mulheres, realmente nascidos de novo. Essa é a marca que somos do Senhor. Assim como o procedimento físico era sinal de que alguém era hebreu, o que é feito em nosso coração também nos identifica perante o mundo espiritual como pertencentes ao povo de Deus. Perfeito! Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Veio para complementar de forma perfeita, né? Aquilo que a gente deixou de falar, o senhor falou com muita maestria. Muito obrigada. E Vitor, também muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi uma bênção e uma honra te receber. Pode voltar mais vezes, tá? O convite está feito. E Vitor, fala para nós qual que é o endereço da bênção lá em Parque Paulista, juntamente com o pastor Cláudio Ney. Você está ali ministrando as canções, também está nos Jovens que Vencem. Passa para nós todas as informações e também as suas mídias sociais, por favor. Amém, Júlia, muito obrigado. Pastora Aparecida, uma honra estar aqui com vocês hoje. Sempre será um prazer muito grande. Quando quiserem, né? Estamos aqui para fazer a obra. E
Avenida 31 de Março, 863, coração de Parque Paulista, bairros adjacentes, você que está ali por perto, Igreja da Graça de Parque Paulista, pode ser a sua casa, pode chegar junto com a gente que temos uma família abençoada ali para te receber. Nas mídias sociais e IGD Parque Paulista, tá? Nossos cultos jovens são todos os domingos às 15 horas da tarde. Então, você aí, jovem, galera da juventude, pode colar com a gente também, que a bênção ali é garantida, né? E para quem quiser acompanhar um pouquinho o meu trabalho, só procurar no Instagram, @vitorS.miranda, né? Vai estar vendo um pouquinho do que a gente está fazendo, não só na igreja, mas também já no meu pessoal, e tenha certeza que é para edificar a sua vida no nome de Jesus. Vai sim, acompanha o dia a dia, que vai ser uma grande bênção. Como já falamos, canta muito e toca vários instrumentos. Amém. E fiquei sabendo que luta jiu-jitsu, né? Olha e a gente para se defender. Não mexe com ele não, que ele sabe se defender. Se defender a varou no futuro, né? Olha aí, quem tá assistindo, ó, já pegou o Instagram. Bom, eu também não posso deixar de agradecer aqui a pastora Aparecida Reis. Sempre uma honra te receber, pastora. E fala pra nós o endereço da bênção, onde a senhora ministra a palavra, tem a oração da fé, palavra revelada mesmo, aquele alimento espiritual, os horários, as mídias sociais da igreja da senhora. Pode ficar à vontade. Amém. Eu estou pastoreando ali na nossa igreja, Rua Júlio Bara, 1324. Temos reuniões especiais durante a semana, mas o meu convite fica para domingo do Senhor, domingo do fortalecimento, às 8 horas e também às 18 horas, fazendo aquela busca do Espírito Santo, louvando, adorando ao Senhor. E nos segue lá no Instagram e IGD Parque Comercial e Facebook também. Deus abençoe em nome de Jesus. Perfeito, obrigada, meus amigos, e obrigada a você aí de casa, querido telespectador. Bom, eu vou passar aqui o dever de casa para vocês, que vocês já até sabem, né? Gênesis 18. Faça aquela leitura prévia e volte para o próximo podcast, que Deus tem muito mais para continuar revelando e derramando sobre as nossas vidas. Combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!